Olá, hoje nós, dando sequência ao nosso estudo, vamos refletir a respeito do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador. E esse é um dos belos capítulos, curto, mas de grande significação para nós, espíritos caminhantes que jornadeiam pela nossa Terra, pelo nosso planeta. Ele é dividido em apenas 2 capítulos, o jugo leve e o consolador prometido. E nas instruções dos espíritos tem instruções que são intituladas Advento do Espírito de Verdade. Nessa primeira parte, que trata do jugo leve, ela é refletida de uma das mais belas passagens do nosso Evangelho. É muita pretensão nossa falar de uma bela passagem, porque o Evangelho é todo belo. Não tem uma linha que não seja significativa para a vida do cristão. Mas essa parte está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, quando Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repousos para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E a humanidade terrena, nós outros, ainda não entendemos o chamado do Mestre Jesus. Porque lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, discorre a respeito de que Jesus, aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João Batista as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não se escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. Aí Jesus revelando a hierarquia espiritual e a ascensão dos espíritos. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violências ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Reencarnação. João Batista é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos.
Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou parte dos seus prodígios, que em vós se fizeram. Há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom foram feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatidas aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí, ele nos revela essa bela passagem. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas de seres amados, perdas de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Está aí, queridos amigos e irmãos, amemos e pratiquemos a caridade para merecermos o jugo leve do nosso Senhor Jesus e entendamos que lá, ainda em João, capítulo 16, 14, versículos de 15 a 17 e 26, ele nos revela que nos enviará o Consolador. Quando ele nos diz que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está aí Jesus nos consolando. Por isso que o capítulo é intitulado O Cristo Consolador. Primeiro ele nos fala do seu jugo leve, que ele socorrerá todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. E aqui em João ele nos promete que nos enviará o Consolador, porque Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao advento do Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse
por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvido de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala em sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra os objetivos do sofrimento, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que assegurará o salário. O Espiritismo dá-lhe fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei e consola pela fé e pela esperança. E para arrematar esse capítulo, sem acrescentar uma vírgula e uma palavra, no que estamos lendo e refletindo com vocês e passando o sentimento da nossa felicidade por poder beber de Jesus, por poder beber da interpretação de Kardec, por poder ter a oportunidade de implementar tudo isso nas nossas vidas, para que sejamos consolados, para que tenhamos o nosso jugo leve e para que possamos ascender e crescer na vida que nos espera. Venham como outrora os transviados filhos de Israel. Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, vem lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como ceifeiro reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingrato, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, em verdade, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgavas nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal.
sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem foi assinada pelo Espírito de Verdade. E quem quiser pesquisar no Livro dos Médiuns, lá no final, Comunicações Apócrifas, tem um comentário de Kardec a respeito da autoridade moral do Espírito que nos trouxe essas palavras. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Pesquisem para ver quem foi que assinou essa mensagem e que, por respeito, deixando que nós, espíritas, julgássemos se a autoridade moral e o conteúdo do que está dito aqui poderia ou não ser atribuído a esse espírito grandioso que assinou essa mensagem. Não nos importa. O que importa é essa essência. Sigamos com o Consolador prometido. Sigamos com Jesus. Sigamos com Kardec. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Está aí, queridos amigos, o Cristo Consolador, que nos aguarda, que nos ampara, que nos assiste e que permanece adiante de todos nós, mostrando o caminho, a verdade e a vida para Deus. Sigamos com ele, hoje e sempre.